Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, mais uma vez, uma boa tarde a todos. O primeiro assunto que eu gostaria de mencionar, agora eu volto aqui sobre a estação de tratamento de esgoto, da suspensão do pagamento, quando o prefeito, depois que nós fizemos uma publicação nas redes sociais, o prefeito disse que não era verdade. Ele conseguiu um documento naquele mesmo dia da Caixa Econômica Federal, que a Caixa assegurava o repasse do recurso. Agora, veja só, quando eu postei algo na rede social, eu não fiz por deliberação minha. O prefeito mandou um ofício dele para o presidente do DAI, que é o gestor da obra da estação de tratamento de esgoto, dizendo o seguinte, vou ler só um parágrafo. Ainda, a Caixa Econômica Federal informou que não houve depósitos de repasse para efetuar o pagamento das obras da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa, desde dezembro de 2019. Tais depósitos podem ocorrer a qualquer momento, mas não existe previsão sobre os mesmos. Foi eu que falei isso aqui? Não. Foi o prefeito informando o presidente do DAI. E por que essa notícia veio à tona? Exatamente porque a FM 94 fez uma publicação no seu site, dando conta desse assunto e falando que era o próprio presidente do DAI que havia afirmado isso. Eu liguei para o presidente do DAI, ele me forneceu esses documentos e eu fiz a publicação. Agora eu que estou mentindo? Ah, por favor, não é assim, prefeito, não é assim. O senhor, antes de fazer uma publicação, por favor, procure se inteirar exatamente daquilo que escreveu. Então, se o senhor não viu o que o senhor assinou aqui, isso não é problema meu, mas se foi o senhor que assinou, foi o senhor que assinou. Outro assunto, transporte coletivo. Nós sabemos que a tabela de horários foi alterada, a tabela de segunda a sexta é a tabela de sábado, e a tabela de sábado é a tabela de domingo, ou seja, em todos os cenários, a redução de ônibus disponíveis para a população. Por isso, a concentração de pessoas nos ônibus, principalmente depois da retomada das atividades comerciais. Aí nós vamos tentar entender o que aconteceu, chamamos um, chamamos outro, o vereador Manuel Luzila presidiu uma reunião, aí nós somos surpreendidos de uma outra reunião promovida pelo Ministério Público, em que o único vereador que se fez presente nessa reunião virtual foi o vereador Marquinhos, né? Não sabemos se foi o Ministério Público que convidou ou se foi alguém errou e deixou de nos convidar. Eu gostaria de ter participado dessa reunião, porque, perante o Ministério Público, eu queria fazer algumas ponderações a respeito da empresa. E isso, eu fiz, durante esse problema da pandemia, muitas reclamações de munícipes sobre as condições precárias dos ônibus. E aí eu fiz um pedido nos termos do artigo 18 para a Prefeitura Municipal, para que me informasse a relação dos ônibus das empresas, qual o ano de fabricação desses ônibus. E diz o contrato que os ônibus têm que ter pelo menos 10 anos de utilização, ou seja, eu só posso ter ônibus de 2010 para frente. Eu não posso ter ônibus 2009, 2008, 2007. E, para surpresa minha, tanto a empresa Sem Limites quanto a empresa Grande de Bauru, ambas estão com Sem Limites. De um total de 73 ônibus, eles têm 22 ônibus irregulares. Ou seja, eu tenho 13 ônibus do ano 2009 e um ano 2008, e 9 2008. A Grande Bauru, que ela tem 157 ônibus, porque ela tem a maior fatia, que é o contrato mais antigo, tem 22 ônibus do ano 2009 e uma van 2009. Portanto, eu pergunto, quem é que fiscaliza esse contrato? Se a empresa tem a obrigação de manter uma frota adequada, nova ou seminova para poder atender os munícipes, por que até agora ninguém fez uma denúncia nesse contrato em relação aos ônibus de ano de fabricação anterior a 2010? Porque não se fiscaliza, porque não estão nem aí com a coisa. Essa que é a grande verdade. Então, as empresas
fazem o que bem entendem, reduzem a tabela do jeito que querem, porque sempre ela tem um argumento. O argumento da empresa é o seguinte: eu não consigo operar porque isso aí não vai promover aqui um desequilíbrio econômico-financeiro. A palavra desequilíbrio econômico-financeiro ela é mágica para justificar qualquer tipo de atitude que prejudique a população e que diminua, obviamente, o custeio dessas empresas. Então, isso é uma coisa que é inadmissível e inaceitável. Outro assunto, aluguel de imóveis pela prefeitura. Muitas pessoas falaram: olha, coronel, o senhor viu aí mais um imóvel alugado pela Secretaria agora de Negócios Jurídicos. Eu pedi a informação, pedi o processo, ainda não recebi, do prédio locado pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Eu reconheço que o ambiente que os procuradores estavam trabalhando dentro da prefeitura é absolutamente inservível para um funcionário trabalhar. Insalubre, sol, não dá para colocar ar-condicionado, e o prédio, além disso, está caindo. O prédio da prefeitura foi condenado. Então, tira tudo de uma vez. Ou então, o prefeito procure um prédio que contemple todas as secretarias, porque nós vamos pagando 25 mil aqui, 20 mil ali, 30 mil aqui, daqui a pouco nós estamos com quase 500 mil de aluguéis por mês. Aí eu pedi uma informação sobre 2 imóveis que são da Coab, ali na rua 7 de setembro, para saber como é que se procedeu aquela cessão daquele imóvel para a Liga de Futebol Amador e para a Liga de Futebol de Salão. Ou seja, existe uma cessão não onerosa para uma empresa para uma entidade que tem fins lucrativos. E aí a Secretaria do Esporte paga 7 mil de aluguel. Poxa, é uma coisa incoerente. São coisas que precisam ser vistas. A Liga, se ela tem fins lucrativos, que procure um imóvel. Agora, se a Coab fez isso para fazer média com alguém, isso é problema da Coab lá atrás. Perguntei para o presidente Lima Júnior se ele vai dar continuidade a essa sessão. Ele agora estudou e o jurídico dele já apontou que isso é irregular. E agora, quem que vai pagar pelo atrasado? Quem que vai ressarcir? Vamos colocar no lombo do Gasparini também, mais essa? Pode ser que sim, porque foi ele que assinou. Mas nós não podemos continuar com a coisa errada. Transporte escolar. O transporte escolar, eu peguei o processo, estou com ele em posse, em que noticiou, olha, contrato emergencial de 120 dias, estimativa de 4 milhões. Eu li ontem todo o processo. Lá tem uma parte do reajuste do último período, que passou de 6,55 para 6,80 km. Os ônibus rodam por dia, em média, 12.250 quilômetros, e uma média, em 200 dias letivos, de 2,5 milhões de quilômetros aqui na cidade. Então, calcula 2,5 milhões vezes 6,80. Na nova licitação que se pretende fazer, os preços que foram consultados das empresas varia de R$ 7,50 o km até R$ 19,50 o km, entre os quais está a atual empresa, que ela apresentou um preço de R$ 8,10. Aí, quando eu vejo lá o contrato emergencial, o que me surpreende? O pedido do contrato emergencial foi dia 6 de março. O jurídico se manifestou no dia 9 de março e o prefeito assinou no dia 19. Sabe quando que vencia o contrato? Dia 19. Ou seja, começou tudo, na verdade, dia 6 de março. Em 15 dias resolveu-se o problema. Agora vem o mais grave, vereador Marcos de Souza. Eu fui dar uma entrevista na Rádio Jovem Pan sobre uma conversa que nós tivemos aqui nessa casa, com alguns vereadores, com a professora Isabel, sobre o transporte escolar. E sobre aquelas cestas que eu mostrei na semana passada, que estavam guardadas lá na empresa que faz o transporte escolar. E, de fato, aquelas cestas que lá estavam, é da Secretaria da Educação. Agora, veja só o que aconteceu. Aí, se algum outro
eleitor fizer a denúncia, o que vai acontecer com o prefeito? Só um minuto, senhor presidente. O prefeito, de boca, contratou a empresa de transportes para fazer transporte escolar, para fazer a entrega de cesta. Como que pode, se o objeto do contrato é transporte escolar, eu vou entregar a cesta? Sabe o que aconteceu? A empresa não vai receber, porque se receber, se exigir e o prefeito pagar, ele perde o mandato.